Vamos lá, vou explicar rapidinho como que eu faço para estudar todas as coisas. E eu vi que eu tava fazendo um vídeo antes desse e tava ficando muito grande. Eu falei, não, o bagulho é para entender rápido o que eu faço. Então, o que eu faço em resumo é isso aqui. Eu faço a leitura, o método de estudo o método das 4 etapas que eu aprendi num site aprendi no YouTube com um professor e depois ele passou um livro para ler. Eu li o resumo, não li o livro, mas eu entendi muito bem que é o quê? Você pegar um texto pela primeira vez, você faz uma leitura panorâmica para ver do que o texto se trata e qual é a estrutura do texto. Lembra que eu falei para você? Para você sempre ler índice de lei, ler sumário de livro antes de ler o livro em si, porque você já vai ver como as ideias vão ser separadas. Depois você vai fazer uma leitura rápida sobre o texto inteiro, tá? E você vai marcar, depois de ler o texto inteiro, tá? Você vai passar o olho no texto inteiro, lendo, sem se preocupar muito em entender. E depois você vai fazer uma leitura mais, como posso dizer, um pouco mais devagar, marcando no texto as partes que você achar mais importante. Igual tá nesse meu texto aqui. Eu li esse texto inteiro dessa página. E o que eu achei mais importante foi essa parte aqui, que eu fiz o colchete, e essa outra parte aqui. Ou seja, desse texto inteiro, eu acho que umas 6 ou 7 linhas é a parte mais importante, é o coração do texto. E depois eu fiz a marcação das palavras-chave dentro dessa marcação que eu fiz com colchete. Então você tem seis linhas para ler aqui, ao invés de ler tudo isso. E dentro dessas 6 linhas você tem 3 ou 4 palavras-chave que você sempre vai lembrar quando você vê esse texto aqui, sobre o constitucionalismo, né? Depois disso, você pode fazer exercícios em relação a perguntas e respostas sobre o texto que você leu. Eu não uso essa técnica, essa parte aí da técnica, porque eu acho desnecessária. Porque normalmente quando eu estudo o assunto, eu escrevo um texto sobre ele. E daí, sim, é o texto que eu faço sobre o assunto, que é a parte dos resumos, né? Eu pulo a parte do exercício porque eu faço muito resumo para mim mesmo. E para fazer o resumo, eu uso a técnica 5W. Nossa, que nome bonito para a técnica, né? Mas é porque o nome dela quem foi que deu, se eu não me engano, foi o Aristóteles. Porque o Aristóteles disse que para você saber tudo sobre determinado assunto, é só você fazer 5 perguntas sobre ele. Como assim 5 perguntas? 5 perguntas básicas sobre qualquer assunto. Você precisa saber sobre o que o assunto é, o que o assunto é, né, o conceito, quem, quem participou do assunto, quem participou do fato. Por exemplo, a conquista da França, aliás, a conquista da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Quem participou? Os Estados Unidos e os aliados os aliados, que era a Inglaterra, que era o Canadá, enfim, os países aliados eram esses. Então, se fosse sobre a Segunda Guerra Mundial, você colocaria os sujeitos aqui. E os sujeitos passivos também, que foi quem perdeu a guerra, né? São todas as pessoas que participaram do fato. Onde? Onde ocorreu o fato, né? Nesse mesmo exemplo, o fato ocorreu aonde? Ocorreu na Europa, né? Ocorreu na parte ocidental da Europa. Quando ocorreu? Nesse mesmo exemplo da guerra, ocorreu a conquista da Alemanha, se eu não me engano, em 1944, né? Que a guerra acabou em 45, aconteceu em 1944, tá? Para exemplificar. E por quê? Por que que ocorreu a guerra? Você vendo esse porquê, vai fazer o quê? Você estudar o começo da guerra, ou seja, o começo do assunto. Por que que esse assunto começou? Qual é o motivo dele existir? Tá ligado? O exemplo do constitucionalismo. Por que que ele existe? Porque as pessoas estavam insatisfeitas perante o governo exercido pelos estados absolutistas. Aí começaram a ocorrer movimentos a fim de que fosse criado um controle sobre o poder estatal. Aí que nasceu o constitucionalismo, né? Nesse exemplo aí do constitucionalismo. Pô, por que que estourou a guerra? Bom, a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha tinha sofrido muito com o final da Primeira Guerra, na qual ela foi derrotada. A Alemanha estava passando por diversos movimentos políticos totalitários, né? Seja de direita ou de esquerda. O Estado se fudeu por conta da guerra porque estava com a economia fudida e o social também, enfim. Você vê que eu sei tudo sobre a Segunda Guerra, mulher. Por quê? Porque eu sei responder todas essas perguntas sobre esse determinado assunto, tá ligado? Então você lendo um texto, fazendo essas 4 etapas, depois, no resumo, você usar essa técnica 5W, você vai poder responder qualquer assunto, mano. Qualquer assunto, mulher. E eu sou meio doido assim, mas eu uso isso pra tudo. Por isso que eu estudo alguma coisa ou entendo rápido, tá ligado? Porque eu tento sempre responder essas 5 perguntas aí. Além dessas 5 perguntas desses 5W, eu coloquei mais duas.
né? Que é a 6 é o efeito, ou seja, o que aquele fato, né, que a gente está estudando, o que ele causou na humanidade, o que ele causou no meio onde, onde ele está inserido, né? O exemplo de novo da guerra. O que a guerra causou? Um dos principais efeitos foi a consolidação dos direitos humanos, né, dos direitos humanos no pacto, nos diversos pactos que tiveram depois, a criação da ONU, foi um dos principais efeitos. Quais são os principais efeitos do constitucionalismo? Os principais efeitos foram a criação de constituições e de direitos de primeira geração, que são direitos individuais, de segunda geração, que são direitos sociais, enfim. Né? Isso aí é o efeito desses dois fatos que eu já estudei. Então você vê que você consegue responder isso aqui também. E por último é a conclusão, é a costura. Você vai pegar todos esses elementos aqui, ó, e vai fazer um resumo, né? E a conclusão é o resumo. Você vai usar essas 5 perguntas que são ferramentas, e a 7ª ferramenta é o próprio resumo. Então aqui você vai usar todas essas informações que você recolheu, que você sabe, vai fazer um resumo de, sei lá, de 5 páginas e vai escrever, vai costurar todos eles. O que aconteceu? Aconteceu isso porque fulano de tal, no lugar tal, na data tal, por conta de não sei o que, tá ligado? Vamos dizer assim, fez isso, isso e isso que acabou acontecendo, acabou, né, tendo como resultado isso, isso e isso. Aí na conclusão você vai só fazer isso e colocar a sua opinião, o que você acha que teve um efeito grave, o que você acha que vai acontecer no futuro, entendeu? Desculpa se ficou confuso, mulher, mas tipo, eu achei muito importante te falar isso, muito importante porque eu uso isso hoje, eu aprendi há poucos dias, eu tô estudando e eu tô aprendendo demais, mulher. Então, apesar do vídeo estar gigante, tenta assistir ele inteiro, assiste mais de uma vez, porque isso aqui foi coisa que eu li, não foi coisa que eu criei. Eu não criei nada, tá aqui, eu não criei nada. Eu só li e tô colocando em prática e tá me ajudando em tudo, mano. Beleza? Desculpa aí pelo áudio, pelo áudio não, pelo vídeo grande, mulher, mas só pra você entender como é que a gente faz pra estudar as coisas e fixar na cabeça.